E convidamos para a fala inaugural do evento, com o tema Infraestrutura de Transportes para o Desenvolvimento do Brasil, o excelentíssimo Ministro de Estado dos Transportes, senhor Paulo Sérgio Passos. Quero cumprimentar o vice-governador do Maranhão, Washington Oliveira, meu caro colega, ministro, chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Leônidas Cristino, deputado federal Edinho Beis, coordenador de Portos e Vias Navegáveis da Frente Parlamentar Mista em defesa da infraestrutura nacional da Câmara dos Deputados, João Paulo Papa, prefeito municipal de Santos e presidente da Associação Brasileira de Municípios Portuários, Fernando Fialho, meu caro amigo Fernando, com quem tenho a oportunidade e o privilégio de compartilhar momentos importantes no trato de assuntos de interesse da área de transporte para o nosso país, capitão de Mar e Guerra Calmon Bahia, capitão dos Portos do Maranhão, deputado estadual Magda Bacelar, deputado estadual Estênio Rezende, Jura Filho, secretário de Turismo do Maranhão, Maurício Macedo, secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Maranhão, Max Barros, secretário de Infraestrutura do Maranhão, Ricardo Guterres, secretário de Minas e Energia do Maranhão, Luiz Carlos Fossati, presidente da EMAP, visitantes que nos brindam aqui com as suas presenças, autoridades governamentais de países amigos, demais autoridades, empresários, representantes do setor portuário, da área privada, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, quero consignar a minha satisfação de estar presente aqui, Fernando, na oportunidade em que se realiza esse seminário que trata da logística como um fundamento para o desenvolvimento sustentável. Eu iniciaria minhas palavras assinalando e convidando a que fizéssemos uma breve reflexão sobre o momento em que o nosso país vive. Em meio a uma crise mundial de grandes proporções, o ano passado o Brasil cresceu 7,5%. Neste ano, ainda com o agravamento da crise, nós vamos crescer algo acima de 3%. Isso tem razões muito claras e eu aqui consignaria apenas alguns aspectos de fatores que contribuem para vivermos essa situação, assinalando que o Brasil é um país que tem hoje um mercado interno de boa dimensão, de boa proporção, uma situação fiscal sólida, um sistema financeiro maduro, uma infraestrutura que, ainda que distante daquilo que seriam as nossas melhores expectativas, acho que estamos evoluindo e caminhando na direção da construção dessa infraestrutura. O nosso Brasil tem a oportunidade de ter, quando o mundo vê as suas pontuações de parte das agências de risco diminuírem em termos de confiança, o Brasil tem tido uma avaliação no sentido inverso. E é nesse aspecto que cresceu a nossa pontuação no que diz respeito a crédito de longo prazo, em moeda estrangeira, e mesmo em relação à dívida de longo prazo do Brasil. Ambos estão melhor classificados. Essa combinação de fatores que são favoráveis para nós tem ainda alguns aspectos que consolidam essa nossa posição, qual seja a de uma dívida do setor público declinante. Em 2002, a dívida do setor público, a dívida líquida do setor público correspondia a 60,4% do PIB brasileiro. Essa dívida hoje representa apenas 37,2% do PIB. As nossas reservas internacionais, que sempre foram fator crítico, e o Brasil viveu momentos de crise de liquidez no plano externo,
Hoje nós temos reservas internacionais da ordem de 350 bilhões de dólares. Quer dizer, tudo isso cria uma condição de solidez e uma capacidade para que o nosso país possa assimilar de forma muito mais segura os impactos decorrentes desse quadro adverso que se verifica no plano internacional. Ainda quando damos uma passada para ver o que acontece, o que tem acontecido com os investimentos brasileiros em infraestrutura, nós podemos verificar que, na verdade, o país como um todo observava em 2003 uma dimensão de 15,3% na sua formação bruta de capital fixo em relação ao PIB. Nós já estamos na faixa de 18,4% em 2010 e possivelmente podemos chegar a 19% em 2011. Isso é muito significativo. O crescimento dos investimentos do país em infraestrutura, numa avaliação aqui considerando valores constantes de 2010, em 2003, o país como um todo investiu cerca de 59,9 bilhões. Em 2010, nós investimos 146 bilhões. Comparem bem, 59,9 para 146 bilhões, com uma perspectiva de 160 bilhões neste ano. Eu estou falando em moeda constante, não estou falando de moeda corrente. Esse quadro e a própria estabilidade econômica permitiu ao país alçar voos mais altos, conquistar espaços para investir em infraestrutura, mais do que investiu nas 2 décadas aí que se passaram, década de 80, parte da década de 80 e a década de 90, e estruturar aquilo que nós temos caracterizado como o Programa de Aceleração do Crescimento, que nada mais é do que um robusto programa de ações nas diversas áreas de infraestrutura para responder aos desafios, para qualificar melhor a nossa capacidade de resposta em relação à atividade produtiva que se processa no Brasil. Então, nesse particular, nós podemos dizer que o governo, no momento em que conquistou a estabilidade, no momento em que abriram-se horizontes no plano fiscal, passou a um novo ciclo de investimentos, o que corresponde naturalmente também a uma outra etapa, outra fase do desenvolvimento do país. Não é demasiado aqui registrar o fato de que nós conseguimos retirar mais de 20, quase 30 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha de pobreza e que hoje têm uma condição de dignidade, como também o fato de termos incorporado cerca de 30 milhões de pessoas à classe média brasileira. Quer dizer, esses fatos colocam para nós uma perspectiva que ela é bastante alvissareira, e nesse contexto a infraestrutura e a logística nacional, elas devem ser compreendidas como agentes catalisadores do desenvolvimento do país e não podem se colocar como um obstáculo, como ocorria no passado. E é exatamente nessa perspectiva que nós trabalhamos, com a visão de que o Brasil, que tem uma matriz de transportes distorcida, ainda fortemente sobrecarregada pelo transporte rodoviário, possa evoluir, mudar o perfil dessa matriz, a distribuição de cargas entre modos de transporte e fazer com que possamos chegar no horizonte de 2025 a uma distribuição praticamente equivalente entre rodovias, o que é transportado por rodovias, por ferrovias e pelo transporte aquaviário, que ainda tem muito o que caminhar
nessa direção. Quando falo transporte aquaviário, me refiro não só ao transporte por hidrovias, mas também ao transporte que se processa ao longo da costa brasileira, o transporte de cabotagem. Pensar em mudar a matriz de transporte do Brasil é pensar exatamente de forma compatível com o chamamento e o título desse seminário. É pensar em enfatizar e repartir cargas com modos de transporte que são mais eficientes, como o ferroviário e o aquaviário. Isto significa maior competitividade, fretes mais baratos, isto significa um consumo energético mais eficiente. Sabe-se perfeitamente o que um comboio fluvial é capaz de transportar, né? E o que gastará de combustível por tonelada transportada, um navio que faça o transporte de cabotagem ao longo da costa. Sabe-se o quanto um comboio ferroviário pode significar de economia quando comparado com dezenas ou centenas de carretas que seriam necessárias para deslocar a mesma carga. Então, do ponto de vista energético, nós temos que trabalhar e trabalhar muito firmemente nessa direção. Por outro lado, há um aspecto que tem que se incorporar e tem que estar na nossa ordem do dia, que é que é o da visão da sustentabilidade ambiental. Quer dizer, é fazer a mesma coisa de forma eficiente do ponto de vista ambiental, é emitir menos poluentes, é fazer com que, de fato, possamos ter o conceito de eficiência, não olhando estritamente do ponto de vista de produtividade de vagão ou produtividade de comboios, fazendo uma conta estritamente relacionada a custo direto de operação, mas levando em consideração os extraordinários ganhos que estão por trás de uma adequada postura, de uma adequada visão dos transportes quando inseridos num cotejamento de natureza ambiental. O Brasil, que é um país que tem uma condição invejável, e mais de 80%, quando falamos de eletricidade, da eletricidade do Brasil é produzida por hidrelétricas e, portanto, por meios limpos e meios renováveis. Quando nós olhamos a matriz energética brasileira, nós temos hoje cerca de 46% da matriz energética brasileira está associada a fontes de energia renováveis, quando o mundo caminha aí numa faixa aí 17%, 16% de uso de energia renovável. Por outro lado, quando nós fazemos essa verificação, não podemos dizer o mesmo em relação a transportes. Nós somos ainda consumidores intensivos de diesel, nós somos ainda consumidores em larga escala de combustíveis fósseis, e é preciso mudar esse quadro, e esse quadro só mudará com a mudança da matriz, e a mudança da matriz de transportes, a matriz de carga só se verificará com investimento, e investimento acertado nessas áreas que de certa forma hoje já começam a contar com prioridade na escala de definições de governo para fins de mudança desse quadro a que eu acabo de me referir. Mas eu dizia que o PAC, que consolida um conjunto de investimentos de infraestrutura na área de transportes, ele assim o é também, e procurou focar alguns objetivos importantes, como o de buscar superar limites estruturais para a infraestrutura logística nacional, melhorar a cobertura geográfica das redes, aumentar a eficiência produtiva em áreas já com um bom nível de atendimento no que diz respeito a essa infraestrutura de transportes, procurou dedicar uma atenção importante ao desenvolvimento de infraestrutura de transporte nas áreas de expansão da fronteira agrícola e mineral brasileira, reduzindo desigualdades regionais e até mesmo tendo um olho muito claramente focado na multimodalidade, porque não se pode pensar transportes, não se pode pensar cadeia logística de transportes sem pensar
nos diversos modos de transporte. Não se pode pensar em cadeia logística sem ter em mente a articulação, a compatibilidade, a integração entre os diversos modos e que devem estar disponíveis para os usuários, para os produtores, de modo a propiciar N+1 combinações conforme os pontos de origem e destino, conforme as cargas que tenham que ser deslocadas, e é imperioso que um país que tem as condições que tem o nosso país e que eu aqui tive a oportunidade de percorrer alguns aspectos que nos favorecem e que sinalizam para o futuro com uma imensa avenida, uma grande via de crescimento e de desenvolvimento de forma correta, de forma sólida. É preciso que nós tenhamos muito claro essa visão da necessidade de disponibilizar a infraestrutura, porque não é o porto que é construído, não é a ferrovia que é construída, não é a rodovia que é duplicada em si que significam o mais importante. O que é relevante do ponto de vista das atividades de transporte são os serviços que são prestados. É a atividade que, valendo-se da infraestrutura, se realiza para atender aos desafios que se coloca para qualquer país, e especialmente para o Brasil. Eu tenho a impressão que nós temos evoluído de maneira muito positiva. Eu vou citar aqui um dado, esse não a preços constantes, mas, de qualquer forma, é fácil se fazer uma avaliação. No começo da década, no início dos anos 2000, em torno de 2003, nós gastávamos em infraestrutura de transporte no plano federal algo como R$ 1,7 bilhão. Hoje, nós estamos fazendo 10 vezes isso em termos nominais. Ainda que se deduza pelo deflacionamento, né, ou pelo inflacionamento dos valores anteriores colocados historicamente, é inevitável reconhecer a dimensão do crescimento dos níveis de investimento. Mais do que isso, hoje nós trabalhamos com os investimentos públicos dentro daquilo que é o espaço fiscal que o país dispõe, mas, ao mesmo tempo, temos aberto oportunidades e buscando criar a atratividade para que o setor privado possa se incorporar a esse esforço em relação à disponibilidade de infraestrutura, e isso vale no campo ferroviário, isso vale no campo rodoviário, isso vale na esfera portuária, que está aqui sob a responsabilidade do ministro, chefe da Secretaria dos Portos. Eu queria também, ao fazer esses breves comentários sobre a infraestrutura de transporte do país, dizer que, já com uma história que ainda é relativamente curta, relativamente nova, nós temos que levar em consideração também como um aparato do Estado para assegurar, para promover todos esses avanços no campo da infraestrutura de transporte, da sua utilização, a criação das agências, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Nós já temos aqui um horizonte de tempo razoável. Esses órgãos têm avançado no sentido do seu amadurecimento no campo regulatório, estabelecendo resoluções, disciplinamentos, arbitrando questões que se relacionam às outorgas, sejam quando nós estamos falando de concessões, seja quando nós estamos falando de autorizações, seja quando estamos falando dos arrendamentos. E, de fato, a ação desses órgãos reguladores tem feito a diferença, porque criam uma instrumentalização para o Estado
que é muito mais adequada, muito mais robusta e muito mais eficiente para administrar a complexidade de questões que se colocam e que estão a exigir no cotidiano, no dia a dia, o braço ou a mão do Estado que se faz por intermédio desses órgãos reguladores, exatamente nesse campo de estruturação de planos de outorgas, licitação de planos aprovados, a realização de uma ação fiscalizatória importante, o disciplinamento por intermédio de resoluções, a arbitragem como um tribunal administrativo que são. No âmbito da iniciativa privada, hoje nós verificamos um avanço, e um avanço considerável, nas concessões rodoviárias, as que foram feitas, as que já estão em curso, e o governo irá trabalhar no sentido de que se possa incluir novos trechos rodoviários para serem explorados, as concessões que se fazem no campo ferroviário, as discussões que se travam no âmbito do governo para estruturar um novo modelo de exploração das novas linhas ferroviárias que vinham a ser construídas, e tudo isso corresponde naturalmente a um esforço para que nós possamos dotar o país de condições melhores e mais qualificadas em termos de infraestrutura. No aspecto hidroviário, eu já destaco aqui no PAC para 2011, 2014, o esforço que se faz para que os investimentos em hidrovias que, de fato, tinham um peso ponderado muito pequeno naquilo que se investia, possam avançar progressivamente, crescendo. E aqui já destaco, por exemplo, o convênio feito por nós, no Ministério dos Transportes, com o governo do Estado de São Paulo, para dar à hidrovia do Tietê uma condição como ela nunca teve, né, modernizando e fazendo obras de infraestrutura para que por ali passem grandes volumes de cargas, já que estamos falando de uma região do país que tem todo um parque produtivo, seja no campo industrial e até mesmo produção que vem da área agrícola, e se possa dar uma adequada utilização ao rio Tietê, na visão de que no futuro nós estaremos falando não mais apenas da bacia do Tietê, mas falando do rio Tietê, do Paraná, Paranaíba e Rio Grande. Isso significa uma grande rede que se interioriza e pode, por seu intermédio, captar e deslocar cargas envolvendo os estados, atingindo até o estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, o próprio estado de São Paulo e o estado do Paraná. No campo ferroviário, nós temos tido uma ação e uma atitude que muda completamente o eixo de tudo que se pensou e tudo que se fez em termos de ferrovias no Brasil. A grande iniciativa nas últimas décadas em termos ferroviários, que teve como governante que a iniciou, foi a Ferrovia Norte-Sul, à época do governo do presidente Sarney, e que lutou com dificuldades enormes, incompreensões imensas, e hoje é reconhecidamente um grande eixo de integração do Brasil, ao qual se articularão transversalmente ferrovias a leste e a oeste, fazendo uma articulação orgânica do país por meio de linhas férreas de bitola larga, parte das quais hoje já está em construção. Nós estamos, e podemos com satisfação dizer, que já estamos hoje trabalhando na construção de cerca de 3.500 quilômetros de novas ferrovias e logo, logo vamos chegar a 5.000 quilômetros. Aqui eu falo da Ferrovia Norte-Sul, caminhando para atingir Estrela do Oeste, no interior de São Paulo, a Ferrovia Transnordestina,
a ferrovia de integração Oeste-Leste, já estaremos em breve construindo a ferrovia de integração do Centro-Oeste, partindo da ferrovia Norte-Sul, indo até Lucas do Rio Verde, centro da área produtora de grãos do estado de São Paulo, e aí, quando nós estivermos com essa conexão feita, as cargas que hoje já se dirigem ao Maranhão e ao Porto de Itaqui vão ter um extraordinário impulso, porque de fato nós estaremos fazendo a ligação do Centro-Oeste brasileiro com o Nordeste e esse meio Norte brasileiro aqui, que é o estado do qual faz parte o estado do Maranhão. Acho que o fato de nós termos uma ferrovia de grande capacidade, que articula todo o país do Sudeste até o Norte, que se articulará com o Centro-Oeste brasileiro, vai, sem dúvida nenhuma, ser responsável pela estruturação de um grande corredor que beneficia o estado do Maranhão. Na verdade, eu diria aqui para os senhores, a Baía de São Marcos é, de fato, um bônus de Deus para o estado do Maranhão, porque nós temos um extraordinário espaço com a condição natural de águas profundas, uma baía que está voltada para o Atlântico Norte, pode ser o caminho mais curto para os embarques que nos terminais que nela se localizem, pode ser o caminho mais curto de ligação entre o Brasil, a Europa, os Estados Unidos, seja se falamos em costa leste, costa oeste, e mesmo para a Ásia, e não tenho dúvida, o Fernando falou aqui do Maranhão, do Itaqui, eu diria esse complexo que aqui na esfera portuária se localiza, colocado entre as 7 áreas estratégicas do país, como é Santos, prefeito Papa. E, sem dúvida nenhuma, eu olho e vejo o imenso horizonte que temos pela frente, um horizonte positivo, de concentração de atividades, de sofisticação de atividades produtivas, inclusive no ramo exportador, que aqui já se localizam e tenderão a se localizar futuramente. Então, eu falava de cerca de 3.500 quilômetros de rodovias que estão aí na ordem do dia nossa, em termos de trabalho. Na área rodoviária, além da manutenção e o esforço para melhorarmos o padrão de manutenção de cerca de 53 mil quilômetros de rodovias, os trabalhos de duplicação e adequação de capacidade que estão na agenda do PAC de mais de 2.000 quilômetros de estradas, a pavimentação de mais de 4.000 quilômetros de estradas no país. E também gostaria aqui de destacar alguns resultados importantes relacionados à parte que diz respeito a hidrovias. Mencionei já a incorporação do Tietê na nossa agenda de trabalho, os avanços e o esforço que temos feito na construção de terminais, inúmeros terminais na Amazônia brasileira. Aqui, o ministro Leônidas, quando falamos em transportes, e transportes, a gente, ao abordar o tema, temos que sempre levar em conta rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos. O ministro Leônidas terá a oportunidade de falar dos grandes desafios que tem aí pela frente e da ação do seu ministério. É importante levarmos em conta que essa visão, e procuramos fazer isso, tem que ser uma visão integrada para que todo o esforço que se realize na malha rodoviária, na malha ferroviária, na priorização de corredores, nós que somos um país, como bem disse o Fernando, um país que tem uma vocação inequívoca para a relação com o exterior, primeiro porque somos um país exportador em grandes volumes de cargas, segundo, porque na esteira dessa relação nós também temos que importar,
falávamos aqui um pouco antes, já chegamos entre terminais privados e privativos, cerca de 900, próximo a 900 milhões, não é, Fernando? De toneladas de movimentação de cargas. E o quadro que eu tracei aqui, que mencionei, de país, aponta para um crescimento e um crescimento substancial. Por quê? Porque nós vamos avançar e crescer na produção de minério, nós vamos avançar ainda extraordinariamente na produção de grãos, nós sequer esgotamos a fronteira produtiva no que diz respeito a grãos, utilizando as áreas férteis e agricultáveis que nós temos a explorar, né? E tudo isso nos leva a uma confiança muito grande no país, e toda essa movimentação de fluxos, de insumos, de fertilizantes, de grãos, vegetais, minerais, da área de siderurgia, mesmo de manufaturado, acreditando, como nós acreditamos, que gradualmente iremos crescer também o transporte de carga containerizada, não só pela cabotagem, mas pelas ferrovias brasileiras, naquilo que é um espaço adequado para ser transportado pelas ferrovias brasileiras. Nós temos naturalmente um rebatimento de toda essa dinâmica nos portos brasileiros, e principalmente nos principais portos brasileiros, que têm que estar preparados. Nós temos aí um imenso dever de casa. Esse dever de casa quer dizer melhorar a condição das nossas rodovias, adequar aquelas já existentes que hoje apresentam condições de saturação, fazendo duplicação, pavimentar novas rodovias em áreas que se ressentem da necessidade de infraestrutura, melhorar as condições, expandir a nossa malha ferroviária, e com isso fazermos com que articuladamente os nossos portos também possam operar com maior eficiência, com elevados padrões de gestão, com redução dos tempos de espera, né? Porque é isso o que o nosso país precisa para que se consolide, pelo menos naquilo que diz respeito à responsabilidade da área de transporte e logística, o seu papel no mundo, que é um papel de destaque e que nós já podemos começar a observar. Eu gostaria aqui de mencionar também um aspecto relacionado a uma área que até algum tempo atrás viveu momentos muito difíceis de crise, que foi a área da construção naval. Nós tivemos uma condição de segundo produtor naval do mundo na década de 70. Perdemos essa posição, o país entrou numa grande crise por falta de políticas públicas nesse setor. Nós chegamos a ter, ao final da década de 90, cerca de apenas menos de 2.000 empregados diretos nesse setor. Hoje, nós temos 60.000 empregados diretos na área de construção naval desse país, produzindo embarcações de apoio à atividade de exploração de petróleo e gás, produzindo navios-tanque, e, com isso, nós praticamente fizemos renascer e revitalizamos um setor que viveu momentos muito complicados, muito difíceis, e que hoje gera empregos para todos os brasileiros nos locais onde temos estaleiros funcionando. Eu gostaria aqui de, já ao finalizar as minhas palavras, dizer que nesse campo da infraestrutura, nós temos que ter e dispensar uma atenção importante aí, meu caro Fernando, à formação de mão de obra, de recursos humanos para o setor. E aqui eu estou falando de todos os setores técnicos. Eu falo desde um operador de máquinas, a um laboratorista, aos engenheiros especializados, o pessoal de formação técnica, e esse é um chamamento para os jovens, para aqueles que estão aí chegando no mercado de trabalho, e eu lhes digo, prestem atenção para a área de infraestrutura de transporte e logística, porque esta é uma área que está caminhando a passos largos, esta é uma área que tende a ampliar a sua dimensão de oportunidades, seja naquilo que se refere à construção de infraestrutura, e quando falo infraestrutura eu estou falando tudo,
construção de rodovias, construção de ferrovias, construção de portos, construção de terminais ou mesmo pistas em aeroportos, mas também das aerovias e também naquilo que diz respeito a atividades voltadas para a operação, né? Porque aí também há um grande campo a ser explorado, há um grande campo de oportunidades. Não é à toa que o governo federal hoje organiza um grande programa de bolsas de estudo no exterior, e que dentro de algum tempo aí certamente vai ser lançado, e que prevê a colocação de profissionais brasileiros em áreas de doutorado, mestrado, graduação, especialização, porque tanto quanto investir e fazer com que a nossa estrutura se qualifique e melhore, é importante fazer com que as pessoas, os profissionais, estejam devidamente atualizados naquilo que ocorre de melhor e de mais moderno no mundo. Nós temos que dar um passo largo nessa direção. O país precisa disso e não vai poder se desenvolver se não qualificarmos a nossa mão de obra, se não fizermos o provimento de recursos humanos dentro daquilo que é a nossa necessidade. Eu queria aqui, nessa oportunidade, dizer que tem uma visão muito clara, e aqui transmito, e é essa uma visão de governo, uma visão de futuro, onde possamos ter as atividades logísticas do país apoiadas, em primeiro lugar, numa boa disponibilidade de infraestrutura e uma infraestrutura de qualidade. Em segundo lugar, que possamos avançar, e avançar no sentido de que as atividades logísticas possam ser facilitadas, que as atividades logísticas possam ocorrer de forma competente, porque é dessa forma que nós poderemos nos ombrear a outros países no mundo que estão na nossa frente, e não há razão nenhuma para que nós não possamos avançar qualificando as nossas atividades operacionais, racionalizando procedimentos, fazendo com que tenhamos boa governabilidade em relação aos assuntos que dizem respeito à logística e, na verdade, quando falo isso, eu estou falando em baixar custos, porque reduzir burocracia, fazer com que as coisas funcionem de forma eficiente, é, acima de qualquer outra coisa, baixar custo de produção, tornar mais eficiente tudo aquilo que nós somos capazes de produzir aqui internamente. Eu costumo dizer, e sou muito procurado por empresários internacionais, e até diferentemente do que ocorria no passado, hoje intensamente procurado por empresários da área de transportes, da área de produção de grãos, da área de mineração, autoridades de governo de outros países, bancos de investimento de outros países, agências de rating, de classificação de risco de outros países, e sumarizadamente eu digo para elas o seguinte: tenham em conta que os senhores estão diante de um grande país, esse país é uma democracia consolidada, esse é um país que conquistou a estabilidade econômica e a conquistou de forma definitiva, esse é um país que abençoadamente tem uma extensão estupenda de recursos hídricos, recursos aflorados e subterrâneos. Este é um país solar, e quando estou falando um país solar, estou falando de fotossíntese, eu estou falando de um país que tem disponibilidade o ano inteiro para que a atividade agrícola floresça e prospere para valer. Este é um país que tem uma imensa extensão de terras férteis, portanto, se já o será ainda mais um grande produtor de alimentos para abastecer o mundo. Este é um país que ainda tem parcialmente as suas jazidas minerais exploradas. Este é um país que tem uma matriz energética invejável, tem ainda um grande potencial de aproveitamento de energia hidrelétrica. Portanto, nós estamos diante de um país que tem uma conjunção de fatores singular no mundo, e é isso que nos dá confiança, é isso que nos dá a garantia de que nós crescemos, nós vamos nos desenvolver. Hoje nós somos já a 7ª economia do mundo, e logo, logo nós já vamos saltar para posições ainda mais privilegiadas no ranking das nações. Eu quero finalizar minhas palavras aqui, também trazendo aqui o meu reconhecimento ao Fernando Fialho pelo trabalho que realizou
e que até fevereiro deste próximo ano, quando estará se desligando da ANTAC, em benefício do país. Fernando, não sei se terei a oportunidade de estar com você aqui no Maranhão, num outro evento, num fórum como este, mas melhor que tenha sido aqui, porque você tem laços fortes com essa terra. E quero dizer que você é um grande brasileiro. Eu sei do que significou de sacrifício para você pessoalmente, se desligar da família e ficar se dividindo entre as suas responsabilidades como pai, como esposo, e mesmo no campo das suas atividades particulares, com a grande responsabilidade que tem sido estar à frente da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Eu quero e faço questão aqui de fazer um reconhecimento público ao seu trabalho, ao seu compromisso para com o país. Muito obrigado.